Elisa chega com Arthur no restaurante que vendia flores, só que dessa vez como cliente. Ela diz: esse restaurante, foi aqui que tudo começou, né, Arthur? O rapaz diz que achou que ela iria gostar. Então a Ruivinha percebe que a Carol também está jantando no local com o Pietro e mostra para o Arthur. Ele fica chocado com a coincidência. Elisa faz uma proposta. Acho melhor a gente se sentar com eles, senão ela vai ficar imaginando coisas erradas de novo. Arthur concorda e eles vão até a mesa da megera. Arthur pergunta para Carol se eles podem se juntar a eles dois. A mulher concorda. Eles ainda não sabem, mas esse jantar vai ser um desastre. A Elisa vai dar o troco na Carol e vai humilhá-la em público. Pietro vai ficar espantado com a audácia e vai ver a alma da Estelinha na Elisa. Para piorar a situação, a Elisa também vai humilhar uma florista, igual ela foi um dia. Mas depois, a Ruivinha vai consertar o erro de uma forma genial. Ainda nesse capítulo, Estelinha e Cida dão início no plano para afastar o Arthur da Elisa. Elas convidam um dos ex-amores do Arthur para dormir no apartamento dele. O problema é que a armação falha. Estelinha e Cida acabam quebrando a cara. Na quinta prova do concurso Totalmente Demais, Elisa é forçada a beijar um famoso. Carol acredita que a Ruivinha não vai dar conta e será eliminada. No entanto, Arthur ensina a Elisa a beijar de uma forma diferenciada e a mocinha surpreende Carol e todos os jurados do concurso. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clica no botão de gostei, no joinha aqui embaixo do vídeo. Assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais e te deixa por dentro de todas as novidades da novela. Aproveita e me conta quem você acha que combina mais com o Arthur, a Elisa ou a Carol? Se o Arthur desfizesse a vasectomia, você gostaria que a Elisa tivesse um filho ruivinho com ele? Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação da cena do jantar, que vai acabar em tragédia, Carol já aparece comendo. Mas ela fica incomodada com a indecisão da Elisa e diz: Arthur, querido, você não quer ajudar sua candidata a escolher alguma coisa? Ela tá há horas olhando esse cardápio e não conseguiu escolher nada, tadinha. Já começam a sair as primeiras faíscas entre as duas. Elisa diz: eu não preciso de ajuda para escolher não, Carolina. Eu sei ler, obrigada. Carol rebate: eu sei, querida. É que tem alguns pratos com nome em francês. Eu imaginei que você poderia estar tendo alguma dificuldade. Só isso. Arthur percebe que a Carolina está tentando provocar a Ruivinha e tenta controlar a situação. Ele fala: Elisa, você quer que eu te ajude? Eu venho muito nesse restaurante. Eu conheço todos os pratos. Carol não perde a oportunidade e tenta humilhar Elisa. Ela diz: eu tenho uma sugestão. Escargot. Eu tenho certeza que a Elisa vai adorar comer. E eu vou adorar ver. A Ruivinha procura no cardápio para saber do que se trata. Arthur se adianta e diz que trata-se de caracol. Ele fala que é até bom, mas que acha que ela não vai gostar. Elisa faz cara de nojo e diz que é óbvio que ela não vai gostar de lesma. Arthur pede para escolher um prato para a mocinha e não perde a chance de provocar a Carol. Ele fala: você gosta de peixe, né, Elisa? Ô, Monteiro, por favor, traz 2 namorados pra gente, com molho de ervas finas. Carolina olha com uma cara como se quisesse enforcar o Arthur. Alguns minutos depois, Elisa coloca os cotovelos sobre a mesa, mas ela se lembra das aulas de etiqueta com a Estelinha e retira. Carol percebe o deslize e não perde a oportunidade de provocar, só que dessa vez ela vai ter uma resposta à altura. Carolina fala: parece que alguém aprendeu direitinho a lição de casa, hein? Estelinha deve ter tido um trabalho. Arthur diz: não provoca, criatura. Então Elisa fala: fica tranquilo, Arthur. Lidar com gente inconveniente também faz parte da lição de casa.
E sempre com um sorriso no rosto, né? Carol fica sem graça e Pietro diz: realmente, Elisa, você mudou muito ao longo do concurso. Carolina concorda e Arthur diz: não falei que esse concurso tá no papo? A vilã se irrita e comenta: calma, Arthur, não seja tão apressado, principalmente em restaurante. Não dizem que quem tem pressa come cru? Arthur diz que foi por isso que pediu peixe. Alguns minutos depois, o clima entre o quarteto vai pegar fogo. Eles começam a tomar champanhe, e Carol lança o seguinte comentário: eu não sabia que menor de idade podia beber. Elisa se livra bem da provocação. Ela diz: eu não sou menor de idade, Carolina, e o Arthur já me apresentou o champanhe. O rapaz aproveita o momento e pede um brinde à vencedora da prova de hoje, Elisa. A Ruivinha agradece o Pietro por ter votado nela. Ele diz: imagina, querida, você realmente se saiu uma ótima boxeadora. Diria até que se tornou uma das candidatas mais fortes. Carol tenta chutar Pietro por baixo da mesa, mas acerta a perna do Arthur. Ela se justifica dizendo que deu uma cãibra. Carol e Elisa explodem de vez, quando Arthur compara as duas e diz que elas têm muito em comum. Carol fala: me desculpa, meu amor, mas eu não consigo ver nenhum tipo de semelhança entre eu e ela. Tem coisas que não se ensinam. Elisa interrompe e diz: caráter, por exemplo. Minha mãe sempre diz que quem tem, tem. E você não tem, né, Carolina? Então a perua fala: a expediente colocando os dentinhos pra fora? A Ruivinha não deixa barato e humilha a Carol pra ninguém colocar defeito. Ela fala: você quer ver meus dentes? Imagina no seu pescoço, querida. Não é assim que vocês fazem? Pisam nos outros e depois tomam champanhe pra esquecer? Então, tô aprendendo. Quer ver, Carolina? Nossa, que vestido lindo. Pena que tá mostrando um pouquinho mais, né, querida? Pietro interrompe e comenta: mon Dieu, parece que eu tô vendo a própria Estelinha falando. Então Elisa continua: será que é porque é um número menor ou porque você engordou uns quilinhos? Pietro fica de boca aberta, completamente chocado. Nisso aparece uma florista vendendo rosas, igual a Elisa fazia antigamente. A florista oferece uma rosa pra Ruivinha e ela, nervosa, grita: não, ninguém quer flor aqui não. A gente só quer champanhe, né, Carolina? O que espanta é que a frase foi igualzinha a da Carol, quando destratou a Elisa nesse mesmo restaurante. A florista sai correndo e chorando do local. Pietro diz: ulalá, realmente, Elisa, você aprendeu direitinho a lição, virou outra pessoa. Nesse momento, a ficha da Elisa cai e ela percebe que fez algo terrível. Algo que não deveria ter feito nem com a pior pessoa do mundo, muito menos com uma florista trabalhando de forma humilde. Ela diz: caramba, no que eu me transformei? O que foi que eu fiz? Arthur fica chocado com o que acabou de presenciar. No entanto, Elisa vai se mostrar superior e vai desfazer o erro de uma forma genial, simplesmente incrível. Vai ser algo digno de Oscar. Elisa corre atrás da florista e diz: menina, desculpa, eu não deveria ter dito aquilo. A garota com lágrimas nos olhos fala: tá tudo bem, eu já tô acostumada. Gente chique é assim mesmo. Acha que pode falar o que quiser para os outros. Mas Elisa explica: não, mas eu não sou assim. Eu sei exatamente como você se sente. A florista grita: eu duvido. Então a Ruivinha diz: mas pode acreditar, um dia eu já vendi flor que nem você aqui, nesse mesmo restaurante. Eu também fui muito maltratada. Por meio de flashbacks, Elisa se lembra do momento que foi humilhada pela Carol. Em seguida, Elisa chora e fala: eu não tinha o direito de ser grosseira com você. Me desculpa, por favor. A Ruivinha não se controla e abraça a florista, que percebe que ela é uma boa pessoa. Como forma de se retratar pelo que fez, Elisa compra todas as rosas da menina e distribui entre o Pietro, Arthur e Carol. A megera pergunta pra Ruivinha se é remorso. Elisa diz: tipo isso. Eu aprendi muito nas ruas.
Uma vez eu li em um muro perto da rodoviária que gentileza gera gentileza. Por isso, flores pra vocês. Pietro não controla a emoção e diz: Ai, que amor. Elisa se afasta para respirar um pouco e Pietro fala: Carol, eu sei da aposta ridícula de vocês dois, mas eu fiquei verdadeiramente comovido com essa menina. Arthur concorda e diz: Eu também fiquei. Você sabe que eu passo tanto tempo dando aula pra ela que eu esqueço que ela também tem muito a ensinar? Alguns minutos depois, Arthur e Elisa decidem ir embora. Eles vão ter uma surpresa quando chegarem no apartamento. Isso porque a Estelinha e a Cida armaram um plano para separar os dois de uma vez por todas. O problema é que o tiro vai sair pela culatra e as duas vão quebrar a cara. Estelinha consegue conversar com uma das ex-amantes do Arthur e marca com ela no apartamento do rapaz, exatamente na noite de hoje. Antes que a Daniele chegue, Cida e Estelinha tentam criar um clima romântico no quarto do Arthur. Assim que a Elisa e o Arthur saem do restaurante, começa a trovejar e cair um pé d'água. Os dois chegam ensopados no prédio. Já na frente do apartamento, Elisa diz: A gente tá molhado assim por sua causa, tá? Arthur explica: Vem cá, não é. Você não viu, criatura? Que eu fui fechar a capota do carro, apertei o botão e travou a capota? Elisa diz que ele demorou para apertar o botão para fechar o teto do carro. Arthur diz que não foi nada disso e começa a procurar sua chave para entrar no apartamento. O rapaz se lembra que colocou no seu paletó, que a Elisa tá usando, já que ela estava com frio. Arthur começa a procurar pelos bolsos e acaba metendo a mão onde não devia. No entanto, a Elisa não parece se incomodar com a mão boba do rapaz. Arthur encontra a chave. Eles abrem a porta e entram. Os dois estão no maior clima romântico, dois bobos apaixonados. De repente, Daniele aparece no sofá e diz: Até que enfim, Arthur, como você demorou? O homem galinha reconhece uma das suas antigas paixões e fala: Dani? A mulher se aproxima, pergunta se ele ficou com saudade dela e já tasca um beijo na boca do rapaz, que corresponde. Elisa fica sem jeito ao ver o beijo cinematográfico. Logo depois, a mulher nota algo estranho e pergunta: O que foi, Arthur? Tô começando a achar que você não gostou de me ver. O rapaz diz que não é isso e que adorou vê-la. Ele se justifica dizendo que tá surpreso, que pensou que ela estava em Nova York. Daniele diz que vai amanhã pra lá, mas que ele a convidou para passar a noite com ele. Estelinha surge revelando a farsa, que foi ela quem convidou. A idosa fala: Eu tinha certeza que quando você soubesse que a Daniela estava na cidade, você não iria permitir que ela dormisse no hotel. Elisa dá boa noite para todo mundo, diz que vai se trocar e dormir. Ela ficou bastante chateada com o que acabou de presenciar. Só que essa armação de separar o Arthur da Elisa vai dar muito errado, e vai ser logo de manhã. Daniele e Arthur vão pro quarto, e o rapaz parece não estar muito interessado nela. Inclusive, ela percebe isso e diz: Eu vi o clima lá na sala entre você e a Ruiva. Você sabe que com a gente não tem cerimônia, né? Se eu estiver atrapalhando seu casinho com sua modelo nova, me fala. Arthur decide ir pra cama com Daniele para provar que ela está errada e que ele não sente nada pela Elisa. Algum tempo depois, a Elisa aparece no quarto e confessa que tá sentindo pelo Arthur. Ela diz pra si mesma: Ai, meu São Carlitos, agora eu não tenho mais o Jonatas. Eu sinto tanta falta de um amigo. Tá tudo tão diferente. Lá no cinema a gente tinha uma vida dura, mas era feliz. Aí apareceu esse concurso. Eu achei que as coisas iriam melhorar, mas não, só complicou. E o pior, complicou aqui dentro da minha cabeça também. Ela já não sabe se gosta do Jonatas ou do Arthur. O dia amanhece e Daniele aparece na mesa tomando café da manhã. Arthur diz que vai levá-la para o aeroporto, que ele faz questão. Enquanto Arthur vai para o quarto pegar as chaves,
Elisa também aparece para tomar café. Cida e Estelinha agradam Daniele e desprezam a Ruivinha. No entanto, a mulher presta mais atenção na Elisa e fala: Nossa, mas você é linda mesmo, hein? O Arthur tem olho. Ele me descobriu também. Já faz tanto tempo. Eu tinha mais ou menos a sua idade. Saí do interior e fui morar em uma república com umas amigas. Agora, você é a única garota que o Arthur trouxe pra morar em casa. Por que será, hein? A Ruivinha explica. Ele disse que precisava me ensinar a ser modelo, me educar. Daniele fala. E fez um trabalho muito bom. Você é uma graça mesmo. E aí, tá rolando? Elisa fica irritada e diz: Não tá rolando. Não rolou e nem vai rolar. Entre eu e o Arthur é só trabalho mesmo. Arthur aparece e leva a mulher para o aeroporto. Vai ser na 5ª etapa do concurso Garota Totalmente Demais que a Estelinha e a Cida vão quebrar a cara de uma vez por todas. Aliás, não só elas, a Carol também. Isso porque a vilã planejou a prova Passione especialmente para sabotar a Elisa, na tentativa de eliminar sua rival da competição. No entanto, as coisas vão fugir completamente do controle da megera, e ela vai se surpreender novamente com a Ruivinha. Henri Castelli será convidado por Carolina para a próxima etapa do concurso. As competidoras serão desafiadas a gravar um comercial para divulgar o novo batom da marca. Elas terão que dançar ao lado do bonitão e, em seguida, beijá-lo para provar que o cosmético tem alta fixação. Traumatizada com as perseguições do padrasto Dino, Elisa vai travar na hora de trocar carícias com o ator. Desesperado com o desempenho ruim da sua candidata, Arthur apelará para seus próprios atributos de conquistador, para deixar a menina livre, leve e solta. Como nos filmes de Hollywood, o empresário tascará um beijo, aparentemente técnico, na participante. Para piorar a situação, o Jonatas vai ver o beijo cinematográfico. A partir desse momento, eles vão dar diversos beijos, todos técnicos e com muita língua, para dar desgosto a Estelinha e Cida. Elisa vai ficar soltinha. No dia da prova do concurso, ela vai se jogar nos braços do Henri Castelli e darão um beijo apaixonado, desses de tirar o fôlego. Pietro não vai se aguentar e vai dizer: Maravilhoso! As fotos estão fantásticas e o vídeo também. Leila, por favor, revise. Se o enquadramento estiver bom e o foco também, não vai nem precisar fazer outro. Apaixonada por Jonatas, Leila não perderá a oportunidade de alfinetar a aspirante a modelo. Ela diz: O beijo ficou bem verdadeiro, só não ficou melhor que aquele que a Elisa deu no Arthur. A mocinha tenta deixar claro que o Jonatas assistiu o beijo de camarote. Elisa se desespera quando fica sabendo que o Jonatas viu ela aos beijos com Arthur. Leila diz: Ele foi embora antes da sua prova começar. Ele achou que estava atrapalhando e, pelo visto, estava mesmo. Arrasada, a garota será proibida por Arthur de largar tudo para ir atrás do seu carrapato, colocando em risco mais uma prova por causa do Jonatas. O rapaz diz: A sua prova não terminou ainda. Quando eles te liberarem, você vai. Antes disso, nada feito. Já a Cassandra vai pagar o maior mico da sua vida. Ela vê o Henri Castelli na rua e decide atacar o rapaz com beijos de língua. A garota reconhece o famoso na rua. O astro se perde e a Periguete se oferece para acompanhá-lo. A filha do Hugo começa a dar voltas pelo bairro, para ganhar tempo. Até que pega o galã desprevenido e tenta beijá-lo na boca. Assustado, o rapaz recua e diz que já é comprometido. Cassandra se explica. É que eu ensaiei tanto para essa etapa do concurso, sabe? Mas não tanto que eu devia. Não estou conseguindo explicar direito, então acho melhor mostrar, né? Henry fala para ela o soltar e pergunta se ela ficou maluca. Então Cassandra diz: O quê? Eu estou com mau hálito? Eu comi uma empada de bacalhau, desculpa. O ator explica mais uma vez: Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sou comprometido. Se tem algum paparazzi aqui e tira uma foto nossa, como é que eu vou ficar?
Pra piorar a situação, Cassandra alega que seria ótimo ser flagrada ao lado de uma celebridade e tenta agarrar o bonitão de novo. Mas se a gente vai se beijar daqui a pouco dentro da boate, qual o problema agora? Não vou entrar em discussão, mas de 0 a 10, mandei bem no beijo? Ele diz: lá dentro é trabalho, é beijo técnico. Na vida é um pouquinho diferente. Não vou dar nota nenhuma. Eu tenho hora pra chegar nessa boate. Se você não vai me levar até lá agora, vai me obrigar a comentar com a Carol de você. Desesperada, Cassandra implora para que o ator esqueça o que aconteceu e promete levá-lo à boate. Não, pelo amor de Kim Kardashian, esquece o que aconteceu aqui, tá? Eu vou te levar agora. Mas 8 ou 7,5? Eu só queria saber se eu tinha passado de ano. E ainda tem mais uma novidade de totalmente demais. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que tá aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.